irmãos, nós estamos chegando ao fim de um período onde a gente conversou bastante aqui sobre os assuntos da Reforma Protestante, ou pelo menos sobre os resumos aí da história da Reforma Protestante. Você acompanhou, nós fizemos todo um trabalho, a igreja fez na escola dominical e aqui nos cultos, desde agosto que a gente vem falando sobre esses temas que estão no cartaz lá fora e aqui também. Na semana passada, o reverendo Júlio Alexandre esteve nos abençoando aqui, trazendo a palavra, e ele destacou isso com muito mais clareza, dando os tópicos todos, fez um resumo. Se eu tivesse pedido ele para fazer tudo isso, a encomenda não seria tão boa. Foi ótimo, foi excelente. E a gente termina aqui nessa semana, repensando também esse último pilar. Quando a gente fala de pilar, a gente entende que é altamente necessário, não existe à toa, é porque sustenta essa questão. E dentre todos que nós estudamos aqui nesses meses de agosto, setembro, outubro e agora em novembro, nós terminamos com esse que fala a respeito de dar glória somente a Deus. O texto que a gente vai ler, vai ser projetado ali, você vai observar que ele fala a respeito disso. Já foi lido na semana passada aqui também. Eu vou ler só esse verso junto com você. Vamos ler juntos, na verdade. Pois dele, por meio e para ele, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o texto, talvez o texto mais claro a respeito dessa questão, mas a Bíblia inteira fala sobre esse assunto de dar glória só a Deus. A Bíblia inteira fala disso. O que atrapalha, então, a gente dar ou viver uma vida que glorifique a Deus? Eu creio, meus irmãos, que o que nos atrapalha a viver uma vida que dê glória somente a Deus, que coloque Deus como prioridade, são algumas referências que nós pegamos errado durante a caminhada. Aliás, falar em referência é um negócio interessante, como que a gente tem a maneira de falar as coisas, né? Então, por exemplo, aqui em Vila Velha, quando eu pergunto onde que fica tal coisa, onde que alguém mora, a pessoa fala assim, olha, você passa a tal lugar, depois você passa o outro, entra à direita, eu me perco, né? Essa semana me falaram que eu tinha que passar 2 padarias aí numa rua, eu falei assim, olha, não conheço nenhuma, não pode ser uma outra referência, não. Ainda brinquei, de repente, se for um boteco, eu vejo mais rápido, né? Sabe que é brincadeira. A gente precisa de referência para as coisas, para ir aonde vai. Nós entramos com tranquilidade numa rua, quando ela diz que pode entrar, mas se tiver uma placa com um sinalzinho, um risquinho assim, a gente já sabe que ali não pode entrar, e se a gente entrar, está entrando de teimoso. Corremos o risco de ser multado ou de topar com outro carro, com outro veículo. Questão da referência. Precisa pensar no que é a nossa referência. Como igreja, como cristãos, como pessoas que servem a Deus, o que é a nossa referência? O que serve de padrão para a gente? E eu queria que a gente pensasse nesse tema, tendo como uma figura fácil de observar a questão do espelho. O que você vê quando está na frente do espelho? Tem gente que fala que para a gente ser vencedor, tem alguns cursos, alguns trabalhos de programação neurolinguística, que diz que você tem que entrar na frente do espelho e gritar várias vezes, sou um vencedor, sou um vencedor. Isso já te impulsiona, te empurra, te joga para cima. Tem aquelas figurinhas que a gente vê, um gato olhando para o espelho e vendo um leão. E tem gente que gosta de falar assim que eu me sinto. Ó. Eu olho para o espelho, eu vejo um leão. Eu sou um gatinho, mas eu vejo um leão. O espelho é uma boa maneira de a gente pensar. O que a gente vê quando está na frente do espelho? Olhando para a alma da gente. E os nossos problemas estão naquelas 3 palavrinhas ali, que eu estou pegando um pensador contemporâneo que trouxe essa reflexão, e ele diz que um dos problemas da gente em glorificar a Deus são as nossas referências, o ponto de referência da gente. E ele vai sugerir para nós 3 pontos, aqui estão ali já citados, mas a gente vai
falar um por um. O primeiro erro é aquele ali da alta referência. A referência, você entende que é ali onde que é o ponto central. O alter não é uma palavra tão bonita assim, mas é só para dizer outro. A referência está no outro. O problema da gente é que, para a gente se sentir contente, satisfeito, feliz, completo, realizado, pensamos que precisamos ser igual a alguém, que a gente tem que estar parecido com o outro, usando a roupa que o outro usa, aquilo que está na moda. E só para as mulheres não ficarem achando que a gente é machista, o homem normalmente tem uma referência. Quem é aquele cara lá? Quem é? Cristiano Ronaldo. Ele ganhou esse ano de novo? Ganhou? Terrível, rapaz, né? Tá, mas vamos deixar as mulheres mesmo, que é mais bonitinho. O Cristiano Ronaldo, para muita gente, é o cara. É o cara. E a gente vai ver um monte de gente que corta o cabelo igual, que quer andar com o cabelinho do mesmo jeito, e vai malhar igual, vai depilar o corpo todo. Parei, chega ficar enfiando muita imagem na sua cabeça, não é coisa boa. Porque pensa que a referência é o Cristiano Ronaldo. Alguns têm a referência em outra pessoa, num outro pensador, numa outra figura. E, por isso, a gente vive um cristianismo que é realmente um cristianismo manco. Porque a referência da gente, e por que muita gente crente não se contenta, não consegue ser feliz, satisfeita, não consegue encontrar aquela paz que excede todo entendimento? Por quê? Não vai encontrar. Nunca vai conseguir. Não vai conseguir, porque a referência dele não é Jesus, a referência dele é sempre uma outra pessoa, é um cantor, é um pregador, seja lá quem for, mas não é a pessoa certa, porque quando ele olha para o espelho, ele não vê a ele mesmo, ele vê apenas aquela figura ou aquelas figuras que a sociedade colocou para ele como sendo importantes e temos que copiá-las. É por isso que a gente consegue ser tão assim absurdamente casado com coisas antagônicas. Conseguimos dizer que somos cristãos, crentes, salvos em Jesus Cristo, e abraçamos visões de mundo ateístas. E parece que não tem problema nenhum, porque, afinal de contas, nessa mistura toda, a gente joga tudo no liquidificador, bate, e a gente está, de alguma maneira, se destacando em alguma coisa, e parecendo que a gente está bem, e vamos assim disfarçando nossa mente, disfarçando, vivendo uma vida medíocre como cristão, talvez até bonita para a sociedade, mas medíocre como um crente, e Deus não recebe glória desse negócio, nunca, porque Deus nem é prioridade, a prioridade é parecer-se com o outro, é ser parecido com o outro, e é um negócio doentio, porque isso vai deixando a gente preso, para poder, ao invés de parecer-se com o que deveríamos realmente parecer com aquele outro que para nós é um herói, é uma figura marcante ou um super-herói. Você nunca vai ser completo desse jeito. Só pensa comigo aqui, eu não estou querendo jogar praga nenhuma na sua vida, eu nem tenho esse poder. Se eu tivesse, talvez eu jogaria, mas eu não tenho esse poder. O fato é, você, como crente, se quiser ser um descrente, você não quer crer em Jesus e tal, é uma, entre aspas, opção que você está tendo, tudo bem, pode viver do jeito que você quiser, mas como cristão, não adianta se você ter ídolos. Eles não vão cobrir o buraco que só Deus pode cobrir dentro da sua vida. E o primeiro erro é esse, a gente ter uma referência que é no outro, que está sempre no outro, que é na outra pessoa. É interessante que Jesus nos diz em João capítulo 13 que a gente deve amar uns aos outros conforme Ele amou. É até interessante porque Ele fala, novo mandamento vos dou, a gente já conhece aquele resumo da lei, ama Senhor Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem dar uma ajustada nisso para Ele, porque a referência é Jesus. Nem a lei é a referência completa, Jesus é o cumprimento da lei, por isso que está nele. Aí ele fala, dou um mandamento novo para vocês. Qual que é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, de que jeito? De que jeito? Do jeito que eu vos amei. Qual que é a maneira que Jesus amou as pessoas? Ele amou de um jeito que ele morreu no lugar delas.
Essa é a maneira de amar uns aos outros. Então a referência não está em você, não está no seu vizinho, não está naquelas pessoas, aquelas figuras interessantes que a gente conhece pela história, pela vida que a gente vai lendo e vai conhecendo e vai vendo. Algumas famosas, outras nem tanto. A referência está em Cristo Jesus. Até o amor que eu devo prestar a você, que eu devo servir a você, é um amor conforme Jesus. A referência é Ele. A gente vê isso também ficando claro quando João Batista está com seus discípulos ao redor dele. Jesus aparece ali na cena e ele pega e fala assim: pessoal, pode seguir. É Ele. É Ele. É Ele. Mas a turma está assim: a gente gosta de você, João. A gente está aí junto, estamos juntos no ministério. Nós somos da mesma igreja. Vamos seguir aqui. E João Batista fala: não tem problema, vá seguir Ele. Ele é a referência, não sou eu. E João está fazendo uma propaganda negativa dele, falando: não, eu não sou digno nem de abrir, assim, de tirar as sandálias dos seus pés. Eu não sou o mais importante. Você está olhando para mim, me vendo como mais importante, mas eu não aceito esse tipo de referência na sua vida. A referência é Ele. E nós deveríamos aprender, apenas lendo a Bíblia, que a referência sempre é Jesus. Não é outra pessoa. Porque eu admiro tanto fulano, beltrano, ciclano. É bom que a gente tenha memórias, que a gente tenha experiências, que a gente tenha vivido coisas na nossa existência, que traga para nós boas recordações, recordações que nos levaram a crescer, a desenvolver, a andar realmente para frente, não para trás. Porém, não pode ser de forma alguma a principal referência da vida de um crente, de um cristão. A referência é Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo erro, vamos lá. Essa aí é fácil, que essa palavra ego, todo mundo já ficou popular, o pessoal gosta de usá-la. A referência está em você mesmo. Muita gente, depois de perceber que observar o outro e copiar o outro não dá certo, ele pega e fala assim: não, agora eu vou viver do meu jeito, vou viver da minha maneira, da minha forma, do jeito que eu achar que é o mais importante. Agora a referência já não está fora de mim, mas está dentro de mim. Eu sou o mais importante desse negócio. E como nós caímos nesse erro? Como nós caímos nesse erro? Eu mereço ser feliz. Olha que frasinha bonita. Não é assim? Quem já falou essa frase aí? Levanta a mão, vamos ver se tem coragem. Não. Fica sentado. Pronto, todo mundo falou. Agora eu pego todo mundo. Então, eu mereço ser feliz. Parece uma frase até interessante, mas é uma frase puramente egocêntrica. Você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Eu acho que o mundo gira a favor de mim. Eu que sou o centro do universo. E a ego-referência é uma outra referência ruim que não vai nos levar para frente. Às vezes ela acontece por causa da decepção com o outro. Eu tinha um amigo muito bom, ele era bacana comigo, um dia ele me traiu. Pronto, não vou andar com mais ninguém. Melhor amigo é andar sozinho. Eu me basto. Não basta nada. Você não consegue fazer nada por você que seja realmente, de fato, viável, que seja bom, que seja para a sua salvação. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. E você não é a referência de nada. Por isso que é muito enfadonho ouvir pessoas que contam histórias e que sempre elas estão no centro da história. Já conversou com alguém assim? Agora, por favor, não levanta a mão e nem cutuque ninguém do lado. Não quero ver, né? Mas tem gente que é assim, ela insiste em contar, porque eu fiz assim, porque quando eu fazia aquilo, quando eu estava em tal situação, porque na minha época, tá, você estava aí, estava bom, que interessante sua história, mas você não é o centro. Tem gente que quer ver o outro entregar a vida para Cristo, mas não para de falar dele, só fala dele. É um narcisista 200%. Olha para o espelho, a vida, tá bem, o espelho, a gente tem a ideia de que é mulher que fica olhando para o espelho, não é? Está errado isso, gente? Não, né? Mas tem homem também que gosta, que se acha. Só botar uma figurinha, só para eu ficar salvo aqui, aquele ali está falando, eu sou o cara. É só para, se tiver alguma feminista aí, não ficar brava comigo. Tá vendo? Mostrei um homem também narcisista. Tá? Mas volta ali, fica ali a mulher, que a mulher gosta mais de espelho que a gente. Não dá. Presta atenção nisso. Não dá para ser um cristão verdadeiramente abençoado se você acha que o centro do mundo é você.
E está difícil vencer isso, porque é tanta gente falando que a gente tem que ser a gente mesmo, que a gente tem que expor todos os nossos sentimentos, que nós precisamos manifestar nossas vontades. Qual que é o problema disso? Não precisa, sabe, que a religião, aí é interessante, quando diz com respeito à igreja, então é mais interessante ainda, como as pessoas têm capacidade de fazer deduções a respeito da igreja. Não leram a Bíblia uma vez na vida, mas são capazes de falar, a igreja para mim tem que ser assim. Jesus, para mim, eu acho que Jesus é assim, você pode achar o que você quiser, vai lá na Bíblia e confere, poxa. Só acha esse tipo de absurdo porque você não conhece Jesus de fato. Porque a referência, apesar de você viver dentro da igreja ou do meio religioso, a referência ainda continua sendo você. Você quer ser agradado constantemente. Não tem glória a Deus numa situação dessa. Uma postura dessa não glorifica a Deus. Porque você vive em cima de um palco que você mesmo cria e quer receber aplauso o tempo todo. E na hora que alguém não bate palma, não toca nos seus ombros e fala, que bacana que você fez, você fica emburradinho, tira licença, some, dá piti. Porque você não quer dar glória a Deus, você quer dar glória a si mesmo. Você é o reizinho da sua vida. Isso é um erro. Ninguém vai viver satisfeito assim. Tem uma história do Rubem Alves que é muito interessante para a gente pensar nisso. Ele conta de um galo que acreditava que o sol só nascia porque ele cantava. Então, todo dia antes do sol nascer, obviamente, ele ia todo posudo para cima do telhado, estufava o peito e começava cocorocó, cocorocó, que eu não vou imitar galo aqui, né? Não vai ficar bom, não. E aí o sol nascia, e todo mundo ficava assim, do galinheiro, né, a galera toda do galinheiro fala assim, esse galo é fera mesmo, olha, ele canta e o sol, por causa do canto dele, nasce. E aí, de vez em quando ele colocava as pessoas, os coleguinhas, né, galináceos ali, dentro de uma situação ruim. Ele exigia coisas, ele fazia, sabe, o pessoal meio que refém daquilo ali. Todo mundo tinha que tratá-lo da melhor maneira possível. Senão ele falava assim, ó, se vocês me tratarem mal, amanhã eu não canto não, hein? Não vai ter sol. Aí a galera, opa. Se ele começava a... Como é que galo conversa, né? Cacarejar? Sei lá, começava a fazer barulho demais, alguém chegava, uma pessoa mais cuidadosa, falava assim, senhor galo, por favor, não faça muito barulho, senão o senhor fica rouco. E amanhã, quem vai botar o sol para nascer, só o senhor tem esse poder. Até que um dia ele dormiu demais. E o sol nasceu sem o canto dele. E aí, não faltou gente para falar, e agora? Mas não era assim? Você não era o poderoso? Não era por causa de você que o sol nascia? Dependia do seu canto para isso? E ele ficou depressivo. Dormiu um monte de dia, tomou um monte de remédio. Quando ele melhorou, no dia seguinte, bem cedo, subiu no telhado, estufou o peito e começou a cantar. E alguém perguntou, e agora? Você está cantando por quê? Eu falei, não, antes eu cantava porque eu achava que eu fazia o sol nascer. Eu era louco. Agora eu canto porque é bonito ver o sol nascer. Agora eu sou um poeta. Agora eu sou alguém que adora, que aprecia a natureza. Eu não sei em qual fase do galo que a gente se encontra. Eu julgo, eu temo, eu suspeito, eu arrisco dizer que a maior parte de nós acha que canta, que é o nosso canto que faz o sol nascer. Então a gente só faz as coisas para Deus porque se eu fizer, Deus faz alguma coisa. Se eu produzir, se eu orar, se eu fizer, aí Deus está fazendo. Se eu não fizer, Deus está com a mãozinha amarrada e não vai sair do lugar dele, ele não vai ter como se mexer. É infantil? É infantil. É continho? É história de bicho? É história de bicho. Do Rubem Alves, que vale muito a pena ler. Mas é assim que a gente reage. E o sol nasce todo dia e não depende de mim nem de você. Então, por isso, nós devemos cantar, ou devemos dar glória, ou glorificar a Deus, porque Ele é Deus além, acima e aquém de qualquer um de nós. Ele criou o universo e a gente não existia ainda, a gente não era nada, Ele já criou e cuidava de tudo.
Ou a gente crê e por causa disso canta, e por causa disso dá glória a Deus, ou a gente vive enganado, egocêntrico, achando que a gente é a referência de tudo. Porque até as nossas famílias estão contaminadas com isso. É interessante quando a Bíblia fala que a gente deve ser como uma criança, a gente pensa que a gente pensa logo na criança que a gente tem hoje aqui, que é o centro das atenções. Na Bíblia, não. A criança é aquela que obedecia e pronto. Que não tinha a primeira palavra, não era dele. Mas, irmão, seria ruim a gente pensar nos dois erros e não pensar num acerto. A Bíblia fala de um acerto. A gente pode acertar. O ponto certo é que os pensadores mais recentes têm chamado de teorreferência. Teo para Deus, a referência é Deus. Tudo depende de Deus. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra os que nela habitam. Tudo depende do Senhor, tudo pertence a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A referência da vida de um cristão é Deus, é o Senhor Jesus. A referência para um crente, a palavra última para um crente não é o que está na manchete de jornal. Por isso que a gente não teme tantas as coisas assim, tudo, tal. Não, a nossa vida não está na mão disso aí. Nossa vida está na mão do Senhor. Se o Brasil melhorar na política, na economia, na educação, que bom, vamos colher frutos, vamos viver uma vida mais tranquila. Mas se isso não acontecer, nossa vida não depende do Brasil, nossa vida depende da morte, do sacrifício de Jesus no Calvário, que morreu e ressuscitou por causa da gente. É assim, é nisso que nós colocamos a nossa confiança. A nossa referência tem que ser na cruz. Nós não apontamos para o outro, nós não apontamos para nós mesmos, mas a nossa força, a nossa salvação vem do alto, vem do Senhor. Salmo 121 diz isso. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. É de Deus que vem o meu socorro. A referência para mim, para você, tem que ser Deus, somente Deus. Nada além de Deus. Eu creio que nós precisamos passar pela experiência que passou o Tomé, que nós já tratamos aqui num outro encontro. Tomé é aquele cara que não se deixou ter como referência que todo mundo estava dizendo. Não, vocês estão falando que Jesus ressuscitou, mas eu não vi, então eu não vou por vocês. Mas ele, de certa forma, foi até corajoso de expor a sua falta de fé na conversa dos amigos, na palavra dos colegas ali, dos companheiros. Mas ele foi ruim em dizer que, não, se eu tocar, se eu colocar o dedo, se eu ver, aí eu aceito. A referência não estava nos amigos, mas estava nele. E Jesus aparece para ele e fala para ele encostar o dedo onde estava machucado, onde foi furado, aonde foi crucificado, onde ele sofreu. E sabe o que Tomé diz? Meu Deus, meu Senhor. Mudou. A referência era ele mesmo. Quando ele tem um encontro com Jesus ressurreto, ele fala, não, é o Senhor. O Senhor é meu Deus, é meu dono, é aquele que governa a minha vida. A referência voltou para Jesus, onde nunca deveria ter saído. De onde nunca deveria ter saído. Jesus. A gente lê isso no Evangelho de João, capítulo 20, depois você dá uma conferida lá para você ver os versos 25 em diante. A referência é o Senhor. Deus é a referência do cristão. Eu vejo que nós temos uma influência muito pequena, muito minguada, porque certamente nós somos uma igreja que não vivemos para a glória do Senhor constantemente. Temos falhado nisso. Nós precisamos, meus irmãos, olha aqui para mim, presta atenção, nós precisamos ter coragem de colocar a mente para funcionar, para refletir, parar, pensar e falar, Deus, aonde que eu não estou glorificando o Senhor? E eu poderia dizer para você algumas coisas que eu acho, que eu penso, mas a lista é muito grande. Ela é maior do que eu consigo pensar. Você certamente vai conseguir, se Deus realmente falar o seu coração, você vai perceber que não glorifica a Deus fazer um trato com Ele e não cumprir, porque a Bíblia fala que isso é uma tolice. Lembra de Eclesiastes capítulo 5? Ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, não tarde em cumpri-lo. Se você sair desse palco
Se você descer realmente desse pedestal, se você, de fato, sabe, tirar o ego dessa cadeira central da sua vida e colocar Jesus sentado ali no centro da sua vida, você não vai ter dificuldade em pelo menos tentar cumprir com seus compromissos, religiosos ou não. Aqueles que são compromissos corretos, você não vai ter dificuldade, mas se você continuar no centro, não adianta eu ficar falando para você, faz isso, faz aquilo, porque você vai fazer ou para se agradar, ou vai fazer para agradar alguém. E isso nunca vai glorificar a Deus. Nunca. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Para botar isso em prática, você tem que sair do palco, você tem que tirar do centro da sua vida as referências tantas que você abraçou até agora. E é impossível que você não seja influenciado por alguma coisa. Todos nós somos, a gente precisa sempre estar olhando isso. Nós temos preferências e referências que nós, sem perceber, colocamos ela num patamar que não deveria. Mas o correto é tirar do centro da vida da gente as referências externas, tirar do centro da vida da gente o nosso ego, colocar de lado e deixar Jesus conduzir isso. O próprio Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, me seguir, pode vir, mas negue-se a si mesmo. Está vendo, meu irmão? Não é eu que estou querendo ser chato com você, que estou querendo destruir seu domingo, atrapalhar seu sono, não. Eu só estou lembrando aquilo que Jesus sempre disse. Quer seguir a mim? Pode vir, mas negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e venha após mim. Tem gente que quer viver um evangelho, um cristianismo sem cruz, sem autonegação, sem se comprometer com Deus todo dia, cada dia. Porque faz um compromisso só no domingo, depois está tudo bem. Durante a semana pode viver do jeito que achar melhor. Não dá. Isso não vai glorificar a Deus e nem vai resolver. O pior pesadelo disso é você mesmo. Ter que viver com você mesmo. Com esse ser que você é até agora, que não desenvolve, que não cresce, que não melhora para a glória de Deus. Porque a igreja, meus irmãos, pensa comigo aqui, a igreja não pertence a nenhum de nós aqui, humanamente falando, somos nós que sustentamos a igreja, mas a igreja é de Jesus. Espiritualmente, ela tem um dono. E ela vai permanecer até quando Cristo quiser que ela permaneça. Agora você vai viver uma vida meia boca na presença dele. Enquanto você não colocar Deus para ser a referência da sua existência. A referência é Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo passa por Deus. Por isso que o cristianismo é mais do que apenas uma coisinha assim que a gente sente. O cristianismo é uma cosmovisão. Muda tudo. Não dá para ser cristão verdadeiro e bíblico, honesto e abraçar coisas que são contra aquilo que a Bíblia ensina. Não dá. A não ser que você esteja no palco da sua vida sendo o ator principal. Aí dá. Porque aí, afinal de contas, você quer ser agradado, seu ego é que importa. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia que eu creio que são versos bem importantes para a gente. A gente consegue ler aí, não? Salmo 115, se você quiser depois ler com mais calma e lembrar disso. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, conforme está sendo projetado aí? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. A não ser, como eles, todos
Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Tem mais. Vamos lá. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e a seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, e que seja por Teu amor e pela Tua fidelidade. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que a Sua palavra, mais uma vez, cumpra em nós o que ela veio fazer nessa noite, nesse encontro. Que a glória seja ao Teu nome, que o Senhor seja o centro do nosso universo, que não possa nada ser principal além do Senhor, que todas as outras coisas sejam secundárias, porque só assim te daremos a glória devida ao Seu nome. Que os nossos temores coloquemos diante do Senhor, que as nossas alegrias estejam diante do Senhor, que a nossa expectativa esteja diante do Senhor, nossos planos, sonhos, tudo esteja diante do Senhor. E que o Senhor seja glorificado, que a gente consiga perceber Sua mão em todas as coisas, movendo e removendo situações, perigos, alegrias, tudo para poder cumprir um propósito eterno que o Senhor tem para a vida de cada um que te adora, que te reconhece como Senhor e Salvador da vida. Pai, nós te pedimos, faça algo espetacular na gente, porque senão nós continuaremos sendo o povo que prefere brincar com o WhatsApp na hora do culto do que estar diante da Sua presença, que vai esquecer que está diante do Senhor. Se o Senhor não mudar isso, nós continuaremos fazendo isso. Se o Senhor não mudar nosso centro, o centro do nosso coração, se o Senhor não morar dentro dele e tomar conta do nosso coração continuará a criar ídolos. Ídolos e mais ídolos. Coisas que nós vamos adorar, que nós vamos apreciar, que nós vamos repetir, que nós vamos copiar, que nós vamos seguir. Referências erradas para a nossa vida. Então, limpa, conserta, quebranta o nosso coração. Se o Senhor não fizer isso, é certo que os aborrecimentos vão fazer com que a gente se olhe como a pessoa mais importante desse mundo. Mas o mais importante para nós não é o que o outro faz, nem o que eu penso, mas aquilo que o Senhor fala. É a Sua palavra. Permite que seja assim e que transformações possam acontecer na nossa semana. Aí sim eu sei que se o Senhor mexer nessa questão, a gente não vai ter medo de querer colocar em prática todas os nossos compromissos, aquilo que nós assumimos diante do Senhor, as nossas tarefas, os alvos que temos para alcançar, porque faremos para a glória do Senhor. Quantas vezes a Tua palavra já nos mostrou que quando o povo resolve fazer aquilo que te agrada, o Senhor dá a vitória antes deles chegarem lá. Cidades são derrubadas por causa de um louvor estranho que é feito, mas de gente que está com o coração todo dependente de Ti. É isso que eu peço que o Senhor faça na minha vida e na vida de cada um que nos ouve nesse momento. Que nos faça confiar em Ti acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.